Olá, seja muito bem-vindo a essa primeira turma do curso Evolução no Inglês. Fico muito feliz que você tenha decidido aprender inglês usando o meu método. Eu desenvolvi e testei esse curso com meus alunos que fazem aula hoje comigo via videoconferência. E eu adaptei todo esse conteúdo para um formato 100% online. Como essa é a primeira turma do nosso curso 100% online, alguns ajustes poderão ser feitos ao longo do caminho, assim como novos vídeos que poderão ser adicionados ao curso caso você tenha alguma dúvida. Porém, antes de a gente começar o nosso curso, eu preciso falar de alguns tópicos com você. E a primeira delas é a desistência. Como diria Ford, a maioria das pessoas não fracassam, elas desistem. E a única forma de você falhar nesse curso é simplesmente desistindo antes de terminá-lo. É não seguindo a metodologia, não fazendo o que precisa ser feito. Qualquer pessoa que fizer esse curso poderá sair falando inglês, porém precisará se dedicar. Nós podemos atingir qualquer objetivo com dedicação, e a fluência no inglês não é diferente. A maioria das pessoas desistem do inglês por não terem um objetivo concreto com o idioma. Portanto, uma forma de você continuar focado e evoluindo no seu inglês é colocando uma meta para usá-lo. Seja um intercâmbio, uma viagem ou até mesmo um emprego novo. Algo que vale a pena você ir até o fim, entendeu? O segundo ponto que quero levantar é sobre a fluência. É importante frisar que a evolução no aprendizado de um idioma é um processo e não algo instantâneo, e depende muito da frequência em que é usado. Este curso é o primeiro passo para você desenvolver no inglês, através de um método que lhe trará resultados somente se colocado em prática. É o início de uma jornada e não o fim. Lembre-se que não tem como colocar todas as situações de um idioma dentro de um único curso. Desejar de imediato a fluência no inglês, sem antes começar a entender e a falar as primeiras palavras, só lhe trará muita ansiedade e, com ela, frustrações, fazendo com que você desista. Respeitar o seu tempo e seus limites é muito importante, uma vez que esse processo não é uma corrida, e sim um teste de resistência, onde o importante é cruzar a linha de chegada. Este curso tem como objetivo te ajudar a falar inglês, respeitando o seu tempo e suas dificuldades, e o meu papel é te ajudar a chegar lá. Treine como um atleta que busca um resultado, porém sem cobranças. Não se compare com ninguém além de você mesmo, pois essa é a sua jornada de aprendizado, a sua evolução dentro do seu tempo. O terceiro e último ponto é com relação ao seu mundo daqui por diante. Se o seu objetivo realmente é falar inglês, o seu universo deverá ser inserido neste idioma daqui para frente. Mude todos os seus equipamentos para inglês, em especial o seu smartphone. Mesmo que de início seja muito difícil você entender todos os ícones do seu telefone em inglês, aos poucos você irá se acostumar e logo se tornará algo natural para você. Isso irá acelerar o seu processo de aprendizagem, trabalhando em parceria com o seu curso. Vamos falar um pouco sobre o método do nosso curso. O método que eu aprendi inglês foi focado em histórias. Isso porque as pessoas adoram histórias, eu adoro história e acredito que você também deva gostar de histórias. Alguns cursos que fiz no passado focavam em diálogos, porém eu tinha dificuldades em memorizá-los e adquirir novos vocabulários, quando o foco era apenas uma conversação. Somente quando eu comecei a focar em histórias em inglês é que realmente passei a me desenvolver no idioma. Isso porque diálogos não são tão interessantes quanto histórias. Uma história bem contada certamente é o ingrediente mais importante no ensino de um conteúdo. Uma história traz elementos que aguçam a nossa imaginação, fazendo com que automaticamente a gente memorize os vocabulários inseridos mais facilmente. Isso melhora ainda mais quando tivermos que fazer a interpretação desse texto e falar sobre ele. Foi justamente assim que eu aprendi português na escola e acredito que você também tenha aprendido dessa forma. Nosso país tem mais de 17 milhões de analfabetos, pessoas que não conseguem ler ou escrever. E se assim o fazem de forma muito precária. Uma pessoa que é semi-analfabeta poderá até conseguir ler um texto, porém não conseguirá interpretar o conteúdo dessa história. A alfabetização é um processo. E para isso ser entendido, você precisará entender quais são os 4 passos de um idioma. Tudo começa com a parte auditiva. Nós começamos a ter acesso às primeiras palavras do português ao escutar os nossos pais conversando.
Nesta época, a gente não se preocupa em aprender qualquer idioma, apenas repetimos aquilo que escutamos. Somente depois de ouvir diversas vezes as mesmas palavras é que começamos a repeti-las. Com aproximadamente 7 anos de idade, vamos para a escola para sermos alfabetizados. Na sala de aula, a professora fala e mostra o abecedário na lousa pela primeira vez, nos pedindo para repetir o que ela está dizendo. Ao mesmo tempo, aprendemos a ler na lousa o conteúdo que estamos ouvindo. A leitura é, então, o segundo passo de aprendizagem de um idioma. A fala vem em terceiro lugar, quando repetimos em voz alta o que ela está falando. Depois de ouvir, ler e falar, deveremos copiar no caderno aquilo que está escrito na lousa. Sendo assim, a quarta parte do processo de um idioma é a escrita. Por isso, para aprender um novo idioma, é preciso ouvir e ler. Somente depois dessas duas formas, você receberá o conteúdo necessário para poder replicar em forma de fala e escrita. Torna-se então impossível você falar algo que jamais escutou ou escrever algo que jamais leu. Somente quando eu realmente entendi esse processo é que eu comecei a estudar inglês da mesma forma. Através de áudios e livros que continham histórias em inglês é que eu consegui adquirir novos vocabulários. O curso foi desenvolvido dessa forma, onde o foco será dado primeiramente no áudio, depois leitura e fala, deixando a parte escrita por último. A gramática também é um ingrediente importante no aprendizado de um idioma. Sem ela, você não aprenderá a verdadeira estrutura da língua e tampouco entenderá o porquê cada coisa existe dentro do idioma. É justamente isso que eu explico em cada ponto gramatical colocado nas unidades. Escute o áudio de cada unidade quantas vezes for necessário e corrija sua pronúncia ao ler os textos. No próximo vídeo, aprenderemos a como treinar a nossa pronúncia. E aí, beleza? Nosso maior objetivo com este curso é aprender a falar inglês. Apesar de aprendermos também sobre os pontos gramaticais do idioma. Mas como você vai saber se a pronúncia está de fato correta? Se eu não estou aí, do seu lado, para poder te corrigir se você estiver falando alguma coisa errada? Bem, uma forma que eu encontrei para solucionar este problema é usando o Google Tradutor. O Google Tradutor é uma ferramenta de tradução com inteligência artificial. Porém, ainda não pode ser comparada com uma pessoa. Sendo assim, você não deve focar na tradução, e sim na pronúncia, se ela está correta ou não quando você ler um texto, ou fazer uma pergunta em inglês. Para usar essa ferramenta de forma efetiva, tudo o que você precisa fazer é baixar o aplicativo no seu smartphone na sua loja de aplicativos online. Uma vez que você tem o aplicativo do Google Tradutor no seu telefone, você tem que deixá-lo do inglês para o português e ler o texto para ele, de acordo com as pronúncias ensinadas em cada unidade. Nas unidades, eu ensino a pronúncia de cada palavra, assim como seus significados. Eu me preocupei em ensinar as pronúncias de forma como nós as escutamos, ou seja, como se nós estivéssemos falando em português, não focando na fonética. Acredito que você poderá, sim, aprender a fonética se for do seu interesse se tornar professor de inglês no futuro. Neste curso, me preocupei em fazer com que você ganhe tempo e aprenda a pronúncia de cada palavra de forma simples e rápida. Sendo assim, do lado de cada palavra ou verbo em inglês, está escrito na forma como deve ser pronunciada em um falante da língua portuguesa, sem ter que aprender a ler a fonética da palavra. Eu fiz dessa forma, pois acredito que o principal objetivo aqui é aprender a ortografia da palavra inglesa e sua pronúncia correta. Quando usar o Google Tradutor, não foque na tradução do conteúdo, ou se ela está certa ou não, e sim se o aplicativo entendeu tudo aquilo que você disse em inglês. O principal objetivo aqui é saber se de fato você está adquirindo a pronúncia correta da língua inglesa. Procure falar com velocidade normal, nem tão devagar e nem tão rápido, falando cada palavra de forma clara para que a máquina consiga te entender. Repita quantas vezes for necessário, caso a máquina não tenha te entendido. É importante ressaltar que isso pode levar algum tempo e não se preocupe se tiver que fazer esse exercício diversas vezes até acertar. Esse exercício pode ser sim cansativo, mas é um processo poderoso no desenvolvimento do seu inglês. Vejamos o exemplo. Então tudo que a gente precisa fazer é pegar frases pequenas para que o aplicativo consiga entender. Não adianta você querer ler o texto todo, porque ele não vai entender. Então vamos pegar uma frase aqui, a primeira frase, que é essa daqui.
Então, most people have heard the story of the lost island of Atlantis. A maioria das pessoas ouviu a história da Lost Island of Atlantis. Então note que realmente o que importa aqui é aquilo que foi entendido em inglês e não na tradução. Então foque naquela pronúncia que você fez em inglês e não na tradução que o aplicativo deu, ok? Mais uma vez, vou pegar essa frase aqui. The Greek writer Plato wrote that Atlantis was an island in the Atlantic Ocean. O escritor grego Platão escreveu que a Atlântida era uma ilha no Oceano Atlântico. Ok? Então, fica claro aí que realmente, para que faça realmente valer, né, a metodologia aqui, você terá que ler frases pequenas. Não adianta você querer ler muitas frases ou o texto inteiro, porque o aplicativo não vai te entender. E, é claro, focando naquilo que o aplicativo está entendendo em inglês e não na tradução. Ok? Então é isso daí. E aí vamos supor que você não saiba pronunciar a palavra corretamente. Tudo que você precisa fazer é escrever a palavra aqui, do inglês para o português. Por exemplo, a palavra together. Together. Aí você tem aqui a tradução da palavra, vai apertar Go e vai poder escutar a pronúncia e ver também a fonética dela. Together. Uma vez que você tenha aprendido a pronúncia, você repete. Together. Juntos. E aí você vai ter a tradução e a certeza que realmente você pronunciou a palavra correta, porque ela vai aparecer aqui em inglês, ok? É isso aí. Espero que tenha curtido e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.